todos, bem-vindos à aula de mandarim básico do programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Liliane Barros e antes de começar a aula gostaria de deixar aqui umas dicas na prevenção do coronavírus. Temos de continuar a usar as máscaras, a higienizar as mãos e a manter o distanciamento social. A nossa aula chama-se Ganwo Xue Hanyu. Aprende chinês comigo. Antes de começarmos, vamos ver o sumário de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre o panorama da China, a localização geográfica, as províncias, população e etnias. Depois, falaremos sobre as línguas da China, o mandarim e os dialetos. De seguida, falaremos sobre a escrita chinesa e, principalmente, sobre a escrita, as regras de escrita dos caracteres chineses. Vamos ver a situação geográfica da China. A República Popular da China fica situada no continente asiático, na costa oeste do Oceano Pacífico. É o terceiro maior país do mundo, a seguir à Rússia e ao Canadá, e é o maior país da Ásia, com uma área de 9,6 milhões de quilómetros quadrados. A capital da China é a cidade de Pequim. A divisão administrativa da China é feita da seguinte forma. Há 23 províncias, por exemplo, temos a província de Hubei, a província de Anhui. Cada província tem a sua cidade capital. Temos também 4 municipalidades, que são as cidades de Beijing, Tianjin, Chongqing e a cidade de Shanghai. Há também 5 regiões étnicas autónomas e, por fim, temos 2 regiões administrativas especiais, que são Hong Kong e Macau. A China é o país mais populoso do mundo. Tem 56 etnias diferentes, das quais a etnia Han, que é a etnia maioritária, ocupa 91,5% da população. As restantes 55 etnias ocupam somente 8,5% da população. Quase todos os grupos étnicos têm uma cultura e uma história ricas e diferentes umas das outras. E é essa diferença cultural que forma aquilo que hoje conhecemos como a cultura chinesa. Falaremos agora sobre as línguas da China, o Putonghua, o mandarim, que é o que hoje estamos a começar a estudar, e os dialetos. O mandarim ou o Putonghua, outro nome que se dá ao chinês padrão moderno, é a língua franca da China. Tem a fonética do dialeto de Pequim como padrão, o dialeto oficial do norte da China como base e os escritos vernáculos modernos clássicos como norma gramatical. Em relação aos dialetos, temos que dizer que cada cidade, cada etnia, cada província ou local da China tem o seu dialeto próprio, não é? É como nós aqui em Cabo Verde, que temos o crioulo, cada ilha tem a sua variante do crioulo. Os dialetos funcionam da mesma forma na China. Na China, 400 milhões de pessoas falam dialetos e línguas minoritárias, muito diferentes uns dos outros. O mandarim é, por isso, a única forma de comunicar com falantes de chinês em todo o mundo. Em 2015, o mandarim era falado por 70% da população chinesa, tendo já consolidado o papel de promover a comunicação cultural e o desenvolvimento econômico. Vamos falar agora sobre os caracteres chineses. Os caracteres chineses são a forma de escrita chinesa. Os caracteres são acompanhados de um sistema fonético que chamamos pinyin, que dá leitura a cada um dos caracteres. Mas primeiro falaremos um bocadinho sobre a história. Os caracteres chineses têm uma história de mais de 3.000 anos, tendo sido considerado uma das formas mais antigas de escritas no mundo. Vamos falar agora um pouco sobre a evolução dos caracteres chineses. Os primeiros caracteres chineses foram encontrados escritos em cascos de tartaruga e eram formas muito rudimentares. De seguida, temos as escritas nos bronzes, nos materiais de bronze, depois em pedras, em bambus e papel. Os bambus e os papéis são os melhores conservados até hoje.
Vamos ver agora dois exemplos de dois caracteres e de como evoluíram a sua escrita evoluiu ao longo do tempo. Temos primeiramente ma. Ma significa cavalo. E depois temos u, que significa peixe. A primeira forma é a forma descrita nos cascos de tartaruga. Podemos ver aqui que são formas bem naturais, bem próximas da forma dos animais e da forma do cavalo e da forma do peixe. Na segunda coluna temos a escrita em bronze e começa-se a notar que há agora uma certa abstração na escrita. A partir da terceira coluna, o processo de abstração torna-se mais vincado. Nas duas últimas colunas, a abstração já é tida como total e são as chamadas formas tradicionais de escrita. Da forma tradicional evoluímos para aquilo que nós usamos hoje, que é chamada a escrita simplificada. A escrita simplificada é usada na China territorial. Já a escrita tradicional é usada principalmente nos territórios de Macau, Hong Kong e também Taiwan. Vamos ver agora os traços da escrita dos caracteres chineses. A escrita dos caracteres chineses obedece a um conjunto de regras e também a um conjunto de traços básicos, que são dian, heng, shu, pie, na, ti, zhe, gou. Vamos ler mais uma vez. Dian, heng, shu, pie, na, ti, zhe, gou. Do lado esquerdo do ecrã temos exemplo de um caractere, bin. Bin significa gelo. Escolhemos este caractere pelo fato de ser um caractere cuja escrita utiliza todos os traços que acabamos de falar. Vamos ver. Dian, ti, shu, gou, heng, zhi, pie, na. Mais uma vez. Dian, ti, shu, gou, heng, zhe, pie, na. Vamos ver agora as regras básicas de como usar esses traços. Primeiro, escrevemos os traços na horizontal e só depois os traços na vertical. Temos aqui o exemplo do caractere shi. Shi significa 10. Primeiro fazemos o traço na horizontal e depois na vertical para podermos formar corretamente o caractere. De seguida, escrevemos a parte da esquerda e depois da direita. E assim se escreve corretamente. A última regra básica refere-se à escrita de cima para baixo. Escrevemos o primeiro traço em cima, o segundo e o terceiro, para podermos escrever corretamente o caractere san. San significa número 3. Vamos agora fazer a síntese da aula de hoje. Na primeira parte da aula, nós falamos sobre o panorama da China, a localização geográfica, a demografia, as províncias, a população, etc. Depois, nós falamos sobre as línguas da China, sobre o mandarim e sobre os dialetos e como estão distribuídas na China. De seguida, falamos sobre as línguas da China, o mandarim e os dialetos. Falamos também sobre a escrita chinesa e sobre os caracteres chineses, principalmente na parte que diz respeito às regras básicas de escrita. Assim foi a nossa primeira aula no programa Aprender e Estudar em Casa. À próxima aula teremos a presença da professora Con Chin Chin. Agradecemos a atenção de todos. 谢谢.
再见。